Olá, eu sou a Márcia Matas e recebo hoje, aqui no Repórter MT, o deputado Lúdio Cabral, que é um dos nomes mais fortes do PT em Mato Grosso, e nós temos hoje muita polêmica para tratar aqui sobre Assembleia, sobre eleições. Tudo bem, deputado? Bem-vindo. Tudo bem, prazer. Vamos começar pela Assembleia? Vamos sim. Por onde a gente começa? Tem tanta coisa. O senhor se posicionou aí contrário à reforma da Previdência, à medida do aumento da alíquota aqui em Mato Grosso, da forma como foi apresentada, né? O senhor até tentou barrar judicialmente essa medida, que foi aprovada, né, recentemente. E agora nós temos aí a votação do aumento de idade para a aposentadoria dos servidores públicos de Mato Grosso, né? Como é que está isso, deputado? Vem enfrentamento por aí? É mais enfrentamento, porque o governo encaminha mais maldade para penalizar, para sacrificar os servidores públicos. A Previdência Pública do Estado precisa de sustentabilidade. E medidas para alcançar essa sustentabilidade não foram apresentadas pelo governo. O governo, com aquilo que foi aprovado até agora, só tem uma preocupação: fazer caixa imediatamente a partir do confisco do salário, da remuneração dos servidores da ativa e, especialmente, a maior de todas as maldades, dos servidores aposentados e pensionistas. Porque ele aprovou uma medida que vai retirar 14% do salário de cada um dos mais de 30 mil servidores aposentados e pensionistas, assim, de uma hora para outra, de forma imediata, e 85% desses servidores recebem abaixo do teto do INSS da iniciativa privada. Isso é confisco de salário. Ele vai arrecadar só com isso 300 milhões de reais. Com o aumento da alíquota dos servidores da ativa, mais 150 milhões de reais. 450 milhões de reais que vão para a conta única do Estado, para o caixa único do Estado. E o problema mais grave, na minha avaliação da Previdência em Mato Grosso, é nós não termos uma conta previdenciária, uma poupança previdenciária, um fundo previdenciário, para onde sejam destinados todos os recursos arrecadados da contribuição dos trabalhadores e da contribuição patronal. Essas medidas vão transformar o déficit presente, que é de 1 bilhão e 300 milhões de reais, para 850 milhões de reais, mas ele vai continuar existindo o déficit presente. Ora, daqui a um ano, daqui a 2 anos, não sana a conta, não resolve a conta do agora. E nós precisamos resolver, não é a conta do agora, é a conta da história da Previdência, porque a Previdência existe há mais de 50 anos, e ao longo desses 50 anos, os servidores contribuíram para ter direito à aposentadoria. E esse recurso arrecadado ao longo de 50 anos, ele foi, ao longo do tempo, sofrendo desvios de finalidade, alocados em outras atividades do Estado. Portanto, assim, é fundamental nós termos uma conta previdenciária, uma poupança, para que os recursos da contribuição dos trabalhadores e do governo vá para essa conta, e o governo precisa de medidas para recuperar esse rombo de mais de 50 anos, como, por exemplo, alocar os recursos do Fundo da Dívida Ativa do Estado, que trabalha com uma estimativa de 40 bilhões de reais, no fundo previdenciário, para assegurar a sustentabilidade da Previdência ao longo do tempo. O governo precisa de medidas para poder repor o seu quadro de servidores. Na educação hoje, 40% dos servidores são contratados temporariamente. Toda a contribuição previdenciária dessa parcela dos servidores vai para o INSS, não vai para a Previdência do Estado. Então precisa incrementar o quadro de servidores da ativa para que haja contribuição para a aposentadoria dos servidores no futuro. A saúde, por exemplo, 17 anos sem concurso público. Então, os mais novos servidores da saúde do Estado já estão há 17 anos. Quem é que vai contribuir para a aposentadoria, para manter a aposentadoria deles no futuro, se não há reposição
dessa força de trabalho. Então, no seu entendimento, não é apenas a mudança da alíquota e da idade que deveria estar sendo analisada, teria que ser toda a estrutura da Previdência. Toda a estrutura da Previdência e toda a estrutura do Estado para que haja sustentabilidade. Fundo Previdenciário, outras fontes de financiamento da Previdência, especialmente para recuperar esse déficit histórico de recursos que sofreram diversos desvios de finalidade, tendo a conta separada, a gestão cotidiana do Estado deixa de sofrer o impacto da arrecadação e do pagamento de benefícios previdenciários. Deputado, eu gostaria que o senhor comentasse algumas críticas aí que circularam nos bastidores políticos, até alguma coisa saiu na imprensa também, de que esse enfrentamento, esse posicionamento do senhor referente às mudanças na Previdência, né, junto aí aos servidores, seria uma forma para o senhor conquistar os servidores e poder ganhar votos nas eleições aí do Senado e municipais. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre essa situação. Não, assim, eu exerço o mandato de deputado estadual há um ano, é um mandato de 4 anos, assumi com um compromisso, que é o compromisso essencial de usar todas as ferramentas do mandato à disposição da luta pelos direitos que a população tem e que são responsabilidade do Estado. E esses direitos, para serem realizados na educação, na saúde, na segurança, na assistência social, eles dependem do trabalho humano do servidor público, que precisa ser respeitado e que precisa ter os seus direitos já consagrados, tanto na Constituição quanto em uma série de leis, respeitados. Porque para realizar os direitos da população, com o trabalho humano que esse direito seja realizado, e é o servidor público quem realiza esse trabalho. Então, isso é compromisso com o mandato que eu exerço. Não dá para pautar toda a atuação nossa em função de eleições. É lógico que os adversários utilizam isso para poder fazer o contraponto, mas é mais uma demonstração da falta de argumento para fazer o debate com a profundidade que ele precisa ser feito. Hoje, essas medidas da Previdência só penalizam os servidores, com confisco de salário e com alterações nas regras para a aposentadoria, que significam que um servidor que ingressar no serviço público, ele terá que trabalhar 40 anos para poder se aposentar com aposentadoria integral. Isso é inviável, tanto para o setor privado quanto para o setor público, porque o direito do trabalhador ele tem que ser reconhecido em todas as áreas. Agora, deputado, continuando um pouco aí sobre a Assembleia, o senhor comentou recentemente, cobrou um posicionamento da Assembleia referente ao fato de 5 parlamentares terem sido citados aí na delação do José Riva, ex-presidente, né? Qual que é o seu entendimento sobre isso? O senhor acredita que esses parlamentares, o que o senhor quis dizer, eles precisam passar por alguma investigação parlamentar? Não, na verdade, assim, o que eu procurei deixar muito claro é que as instituições têm que cumprir o seu papel. O que se fala da delação do Riva, até agora, é especulação. Isso. Toda e qualquer delação, ela precisa ser homologada, ela precisa ser respaldada em prova, não basta apenas a delação, tem que ter prova material, tem que ser conteúdo que a fundamente, e ela precisa ser tratada na esfera adequada. E qual é a esfera adequada para o tratamento dela? É o Poder Judiciário. Nós temos que confiar no papel institucional que os poderes têm. Isso é uma responsabilidade do Poder Judiciário. O que o Poder Legislativo precisa é, a partir dos acertos e dos erros do passado, de todas as legislaturas, aprimorar os mecanismos para poder cumprir o seu papel institucional e o seu dever com o rigor necessário. Nesse caso específico, eu não entendo que qualquer ferramenta interna da Assembleia teria condições de dar um tratamento melhor do que o tratamento que o Judiciário
eu tenho certeza dará. Mas esses fatos e esses exemplos, né, eles precisam servir como base para a Assembleia aprimorar os seus mecanismos de controle e evitar problemas no presente e no futuro. Então vamos falar um pouquinho de política fora da Assembleia. Tem muita política, né? O PT ainda não decidiu o candidato ao Senado? Como é que está isso? Não, o PT está num processo de diálogo interno. Como é um fato novo que não estava previsto no calendário partidário, é uma eleição que não estava programada para ninguém, o PT abriu um calendário, fez uma primeira reunião da Executiva Estadual. No dia 15 e 16 fará uma reunião do Diretório Estadual para delimitar de que forma e em que momento definirá uma candidatura ao Senado. Essa semana, né? Essa semana. O que eu tenho defendido é que vários blocos políticos irão disputar essa eleição. Eu consigo, assim, categorizar 3 grandes blocos políticos aqui no Estado. O bloco daqueles que detêm o poder econômico e hoje detêm o poder político no Estado, que terão um ou mais candidatos. O bloco do bolsonarismo, que terá um ou mais candidatos. E o bloco onde nós nos encontramos, o Partido dos Trabalhadores, um bloco de partidos que estão mais no campo da esquerda, da centro-esquerda ou até de centro, mas com compromisso com democracia e com políticas públicas que assegurem os direitos da população, também tem que apresentar candidatura para a disputa dessas eleições. E é nesse sentido que o PT precisa, por ter responsabilidade com os direitos da população, se posicionar e compor uma chapa. Tá, então eu tenho aqui 3 perguntas para o senhor em uma, né? O Lula vem para convencer o senhor a sair candidato ao Senado? O nome do Abicalil é o mais cotado no partido ou o PT pode não ter um candidato próprio e apoiar outro candidato de outro partido? Bom, primeiro, eu tenho como prioridade 4 anos de mandato como deputado estadual. É uma responsabilidade enorme, que eu tenho procurado exercê-la com o máximo de compromisso, com o máximo de rigor, e esse é o meu horizonte, é o exercício do mandato. Exatamente porque o PT tem muitos quadros qualificados em condições de nos representar, é que eu não me apresento para essa disputa e faço essa opção por me concentrar no exercício do mandato. O PT tem regras em que a base do partido toma a decisão democraticamente, sem necessariamente depender da influência ou da decisão da direção nacional ou das nossas lideranças nacionais. A expectativa nossa é que o Lula venha participar dessa campanha e o PT tem o dever de apresentar uma candidatura aos partidos desse arco. O Abicalil é um quadro qualificadíssimo que o PT tem, foi deputado federal por 8 anos, exerceu o mandato de deputado estadual com brilhantismo, representando com dignidade a população do nosso estado, trazendo coisas muito positivas para o nosso estado, e está, na minha avaliação, em condições de nos representar nessa disputa. Não sei se ele tem disposição pessoal para isso, mas se tiver, é um quadro qualificadíssimo. Se for o candidato do PT, mergulharei com muito prazer, com muita honra na campanha. Temos outros nomes, o nome do Valdir Barranco, que é meu colega de bancada, que já está no 2º mandato de deputado estadual. Temos o nome da Rosa Neide. Temos outros militantes que, não exercendo o mandato, mas que têm uma representação interna forte, podem também nos representar. A professora Anilinda, que já se dispôs como pré-candidata, o Henrique Lopes, que é o primeiro suplente de deputado estadual e presidente da Central Única dos Trabalhadores, tem uma trajetória de luta no campo da educação, pode também nos representar. A professora Edna Sampaio, que foi candidata a deputada federal e tem uma militância muito forte na educação e no serviço público. Então, assim, nós temos bons nomes do PT. Agora, os partidos que estão no nosso campo também têm bons nomes, que nós temos o dever de respeitar, temos que todos ir para a mesma mesa de diálogo, sem ninguém fazer qualquer tipo de imposição, mas delimitando assim, qual o sentido para nós de um mandato lá no Senado da República para lutar pelos direitos da população. A partir desse princípio, desse sentido,
os partidos com os nomes à disposição encontrarem a melhor composição de chapa. É lógico que nós do PT vamos pleitear a indicação do candidato ao Senado, mas sem imposição, oferecendo os nomes para que nesse arco de partidos nós encontremos a melhor chapa. Sim, entendi. E quanto à Prefeitura de Cuiabá, como que o partido avalia essa disputa? Né? O partido vai colocar também um nome, o senhor avalia que pode disputar aí a Prefeitura de Cuiabá? Como que está essa discussão? Em relação às eleições municipais, o Diretório Municipal de Cuiabá já está numa agenda bem avançada de construção, de preparação de uma chapa de vereadores, porque essa eleição vai ser uma eleição diferente das outras eleições para vereadores. Não é mais, a lei não permite mais coligação na chapa de vereadores. Então, os partidos têm que apresentar a chapa completa. No caso de Cuiabá, chapa com 38 nomes, 13 mulheres. O Diretório Municipal está num processo bastante avançado de construção olha quanto nome tem só para o Senado. Então pois então assim, é um sinal de que a gente tem bons quadros para nos representar na disputa das eleições. Assim, vamos ter uma chapa qualificada, uma chapa forte, bem representativa, bem distribuída no território de Cuiabá, bem distribuída nos setores de atuação, de militância. Vamos ter uma chapa muito qualificada de mulheres disputando a eleição para vereador, e nós já temos um companheiro que foi refiliado ao PT agora no ano passado, que é o Julier, que já foi em 2016 o candidato apoiado pelo PT, mas ainda no PDT, ele está afiliado ao PT, e é o nome que nós estamos trabalhando na base do PT para nos representar na disputa da Prefeitura. É lógico que quando o debate da eleição municipal for aberto, outras candidaturas poderão se apresentar dentro do PT, e eu entendo que o PT irá tomar a melhor decisão. E mais uma vez, eu não estarei nessa disputa. A gente insiste, né? A imprensa insiste, né? Tenho isso como foco, exercer o mandato de deputado estadual, 4 anos, fazer isso com qualidade, procurar estar próximo das pessoas, lutar pelos direitos da população, com as muitas ferramentas de luta que a gente tem lá na Assembleia. O senhor já esteve no Legislativo antes, mas de uma avaliação do senhor, o Executivo, a busca pelo Executivo não te encanta mais por enquanto? Tudo depende assim do planejamento coletivo que se faz para a trajetória nossa. Eu fui vereador por 8 anos em Cuiabá, depois fui candidato a prefeito, ou seja, disputei uma primeira eleição para um cargo de executivo, nós quase vencemos aquela eleição. Em 2014 fui candidato a governador para defender um projeto nacional aqui no estado. Fiquei 6 anos sem exercer mandato, volto agora para a Assembleia com foco no mandato legislativo, na tarefa parlamentar. Se no futuro houver amadurecimento coletivo para a disputa de algum cargo majoritário, é uma tarefa que nós faremos esse debate no futuro e no momento certo, mas não antes da conclusão do meu primeiro mandato de deputado. E nessa ação no legislativo do seu trabalho, o senhor acredita que, para o senhor mesmo, o senhor se sente, está sendo satisfatório, ou o senhor acredita que gostaria de ter mais êxito ali nas suas ações, nas suas propostas, no que o senhor coloca, na sua briga ali? Assim, eu sou muito crítico comigo mesmo. Eu avalio que o primeiro ano de mandato nosso foi um mandato de aprendizado, um mandato de muita luta e de satisfação em cumprir o dever que eu tenho. Eu acredito que ao longo do ano de 2019 nós conseguimos cumprir com rigor as tarefas que nós temos. Então, assim, ao longo de 2019 nós pautamos esse debate, fomos resistência. Agora, a correlação de forças na Assembleia, ela é determinada pela escolha que a população fez na eleição. Então, nós hoje somos minoria, somos oposição, e às vezes, mesmo
sendo derrotados no debate interno na Assembleia, mesmo às vezes retardando a aprovação de determinadas medidas que são ruins. Só o fato de fazer o debate, de fazer o contraponto, de expor as contradições, já nos permite cumprir o nosso dever, além das vitórias parciais que aqui e ali a gente consegue alcançar. Quero agradecer a sua participação, deputado, e deixar o espaço aberto para suas considerações finais aqui no Repórter MT. Agradecer essa oportunidade de estar aqui podendo prestar contas do nosso trabalho, podendo acolher, por meio do diálogo, do debate, a expectativa que a população tem para a solução dos seus problemas, ou seja, o trabalho de vocês repercute, faz o que a gente faz chegar até as pessoas e faz a crítica, a sugestão das pessoas chegar até a gente. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui à disposição para outras oportunidades. Sempre. Obrigada, deputado.